Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais uma entrevista aqui, entrevistando o youtuber. Hoje eu tô com um cara, mano, fera, cara sinistro, cara apurador. Dá o furo? Não. Mas ele de vez em quando crava, ele acerta. Rafael Melo ou Raflamengo. Vai ser eternamente Raflamengo, A galera já te conhece, né, por esse nome. A gente vai conversar aqui, bater um papo sobre o canal, né, dele, falar sobre apuração, falar sobre especulação, falar sobre Balotelli, Cuejá, diversos assuntos. E primeiro assim, eu quero começar... Primeiro, uma honra participar aqui do teu canal. Grandes figuras já passaram por aqui, né? Já, Rei Krau, Nivinha. E aí é bom que a gente aumenta o network, né? Vamos trocando, né? E tá com a camisa bonita, a camisa nova, né? Essa aqui é nova aí, S2. Patrocinador do Mengão. Isso aí. E assim, primeiro começar a falar um pouquinho de você. O que você é formado, o que você faz profissionalmente, que eu sei que você é jornalista. Sim. Né? Sim. Você é jornalista, mas você tem vamos dizer assim, um trabalho meio que diferenciado da outra rapaziada, que tu narra e tal, essas paradas. A gente tenta levar um conteúdo diferente, né, para o público que está assistindo, porque são muitos canais de Flamengo, né? Cada um tem a sua forma de trabalho, tem muita gente boa no mercado e com esse avanço do YouTube, né, você começa a ter gratas surpresas, né? Porque se você gosta de um canal, você de repente gosta de outro, aí assiste outro, e é tudo diferenciado. Eu acho que o público, né, o torcedor do Flamengo, ele gosta do diferente. Aí a gente passa notícias, né, do Flamengo para aquele torcedor que está lá, né, naquela cidadezinha, que não consegue, né, tá longe do Flamengo e acaba bebendo todas essas informações, né? E fica muito bem atualizado. A gente passa também, transmite os jogos, não podemos mostrar a imagem. Muita gente fica, não, mostra a imagem do jogo. Não pode, o YouTube é derrubado. Derruba. É complicado, mas... E até o Maurão, né? O Mauro Santana faz. Mauro Santana, nosso narrador. Porra, meu amigo, o Mauro parceiro. Mauro é enciclopédia, né, cara? O cara Mauro, saca de tudo. Fera. E tá lá comigo lá, foi um achado, né? A gente conseguiu montar aí essa equipe. Tem também o Emerson, que vez ou outra tá lá narrando, mas o Emerson agora tá narrando FIFA, né? O eSports tá crescendo muito. Tá fazendo também, tipo, eu não entendo nada de esportes, assim, você manja, você gosta também de... Cara, eu costumo acompanhar quando dá tempo, né? Porque o Flamengo consome a gente 24 horas. Muita coisa. Às vezes eu falo nos meus vídeos lá que eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, né? Casa de praia, nunca mais eu fui, não lembro nem pra ir pra praia. Assim, pra gente fazer essa entrevista, né, a gente tá um tempão, tipo, espera Felipe Luiz e tal, concretizar, depois o Balotelli, a gente agora, enfim, a gente conseguiu vir aqui bater esse papo. Agora, assim, uma pergunta que eu vou fazer pra todos que passarem por aqui, por esse quadro, que é por que quando você resolveu criar um canal do YouTube, você falou assim, sei lá, acordou um dia e falou assim, vou criar um canal, Então, algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente não entende, né? E a gente, cada um, né, tem aí na sua vida vários caminhos. E é uma questão de escolha. E ninguém nasce assim, eu vou fazer isso que vai dar certo. As coisas acontecem na nossa vida. E eu vou lá atrás, sem tomar muito tempo, né? Eu sempre trabalhei em rádio. Vou pra... Rapaz, eu não vou revelar a minha idade não, mas eu vou falar que eu já tenho 25 anos de rádio. 25 anos de rádio. O meu pai com, sei lá, 10 anos de idade, para me tirar da rua, né? Porque eu soltava pipa, jogava bola. Eu tive a infância raiz. Eu também. Bola de gude, tudo que você possa imaginar, pique-bandeira, tudo. E aí eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária, né? Eu recebia um hambúrguer por dia. Para você ter uma noção. E era muito precário, né? Era rádio comunitária, não era uma rádio profissional. E desde os 10 anos eu já pude me apaixonar pelo rádio. Se você me perguntar o que eu sei fazer hoje, é rádio, tá no meu sangue. E todo radialista não consegue abandonar o rádio. E até vou falar como é que foi essa minha transição do rádio para o canal. E aí, então, ou seja, você é um jornalista profissional do rádio. Do rádio, E os grandes comentaristas, apresentadores, narradores, atores, né? Tudo quando você vê de televisão, o cara passou pelo rádio. Porque o rádio é uma faculdade que não existe, né?
Qualquer faculdade que você faça não chega perto do que é o rádio. E até mesmo quando eu estou estudando, né, jornalismo, se fala muito em rádio. Né? Dentro da teoria, né, se fala muito do rádio ainda. A pessoa pode achar que é ultrapassado, mas não é ultrapassado. E o rádio é aquela cachaça, né? Pro ouvinte, você tá falando, a pessoa fica imaginando como você é. Você tem que prender a atenção da pessoa, a pessoa simplesmente ouvindo a sua voz. E o rádio, Túlio, você pode carregar para qualquer lugar da sua casa, né? Não, diferente do YouTube, né? É diferente da televisão. Hoje não, hoje você tem um smartphone, você pode assistir os vídeos em todos os lugares. Tem gente aí que assiste meu vídeo no banheiro. É complicado. E aí o que acontece? No rádio eu pude aprender tudo e sempre tentando ser o melhor, né? Aquele lance do diferencial, não fazer mais do mesmo. E aí eu, com 15 anos, já fui trabalhar na minha primeira emissora no Rio de Janeiro, era 1440 AM, que fazia cadeia com a Rádio Jovem Pan. Né? E ali eu conheci muitos profissionais e aprendi muita coisa, porque era um melhor do que o outro. Eu posso aqui até falar nomes, mas certamente eu vou esquecer de um ou outro, vou cometer uma injustiça. Né? Mas aí José Cunha, José Carlos Cataldi, Cláudio Ferreira, José Silvério, vários nessa época aí. Estou falando da Rádio Livre, que passaram por lá. E aí em 2003 eu pude ir para a Rádio Tupi, que sempre foi a minha segunda casa, com todo respeito às outras, né? Mas na Rádio Tupi eu consegui dar um segmento e não só aprendi a profissão radialista, mas evoluí muito como ser humano. Né? Eu pude aprender com a experiência de vida, passei por tudo que você possa imaginar, coisas ruins, coisas boas. Fiquei na Rádio Tupi de 2003 até 2013. Em 2013 eu fui para a Rádio Globo, do Rio de Janeiro, Rádio CBN, também trabalhei com feras. Na Tupi eu trabalhei no esporte ou em outras áreas também? Em todas as áreas. Na Tupi eu fiz todos os programas, eu tenho isso no meu currículo, isso aí, dia que eu lançar uma biografia, é uma experiência fantástica, você fazer todos os programas 24 horas da rádio, né? E aí eu trabalhei com muitas feras na Rádio Tupi, na Rádio Globo, né? Zé Carlos Araújo, pela Globo, hoje na Tupi, trabalhei com um período na Tupi, hoje na Globo, e tem essa dança, né? Um dia tá na Tupi, outro dia tá na Rádio Globo, mas é um encanto do rádio, essa magia, né? E aí eu fiquei de 2013 a 2016 na Globo, e aí retornei à Rádio Tupi, né? Trabalhei até a abertura do canal. E você me perguntou como foi essa transição. No final de 2017, né? O canal vai fazer 2 anos. Em dezembro de 2017, eu lancei o meu primeiro vídeo. Você lembra daquela história do Adriano Imperador, que poderia voltar e tal, poderia treinar na Gávea, treinar no Ninho, ainda era a gestão Bandeira de Melo. Que tinha um plano de... Isso. Né, não sei que de repente ele se comportasse, aproveitar. E aí foi meu primeiro vídeo. Adriano Imperador pode voltar, e eu gravei pro YouTube, eu não tinha inscrito ainda, foi realmente o meu primeiro vídeo. Sem botar o meu rosto, era só com a voz, porque eu já tinha o microfone da rádio, botava as imagens, por exemplo, estava falando de Adriano Imperador, entrava a imagem, o atacante Adriano Imperador pode voltar a treinar no Flamengo, não sei o que e tal. Aí quando eu falava do Bandeira, entrava a imagem do Bandeira, era slide, né? E aí a coisa foi evoluindo, e aí o pessoal, por que você não aparece, né? Não faz o vídeo? E na época não tinha recurso, não tinha câmera, não tinha celular, não filmava legal. E aí eu tive que fazer um orçamento e começar a investir, né? Porque o investimento não é gasto. Você investe sempre e vai se profissionalizando a cada material que você compra, para você entregar o melhor para o seu público. Mas o início foi precário. O crescimento foi um crescimento absurdo, com muitas coisas que aconteceram no canal ao longo desses 1 ano e pouco, vai completar 2 anos agora em dezembro. E deve ter sido uma diferença muito grande, porque você é acostumado com rádio, não TV. Apesar que agora a rádio, né, a própria Tupi hoje tem canal no YouTube, eles mostram ali a imagem, mas é para uma pessoa que tá vários anos acostumada com rádio, começar um canal no YouTube, que se trabalha com imagens, né, deve ser uma diferença absurda, né? Tipo, você não sentiu um impacto assim, agora eu tenho que aparecer, além de me preocupar com a entonação da minha voz e tal, tem que me preocupar com a minha imagem também. Porque, Túlio, na época, quando eu fazia a Rádio Tupi, antes do canal,
Eu trabalhava na área de sonoplastia, fazia minha faculdade na faixa, né? Para quem não conhece, Faculdades Integradas Hélio Alonso, e aí eu não aparecia, porque a internet no rádio demorou um pouquinho a aparecer. E aí depois a câmera focalizava o comunicador, e aí o programa que ele fazia era quase que um programa de rádio e TV, porque quem tivesse internet estaria lá vendo lá o comunicador, os convidados, quando chamavam um cantor, algum artista. E aí essa transição calhou de ser exatamente quando eu abri o canal do YouTube, só que eu nunca trabalhei com imagem. Fiz algumas figurações lá na década de 90 na Rede Globo, né? Mas figuração você nem aparece. Eu gravei muito com o Pasquim, na época falavam que eu parecia muito com o Pasquim, na época foi uma repercussão. Ivete Sangalo, Cláudia Leite iam na Rádio Tupi, e o Pasquim, que não sei o que, ficava todo bobo. Mas não imaginava que pudesse tomar essa proporção toda o canal. E aí então, tipo assim, a galera encontra ali narrações de jogos, você tem ali também, vamos dizer assim, os vlogs de notícias, assim, que você chega ali, que você faz o plantão. O que a galera encontra lá no teu canal? A galera for lá abrir agora no teu canal no YouTube. Agora vai ter vídeo de notícia lá, todo dia a gente posta lá o dia a dia do Flamengo, né, treinamento. Agora passou esse período de contratação, né, de janela de transferência, e aí a gente foca na bola, né? Como é que está o jogador, quem que está se recuperando de lesão, qual o time que vai a campo, expectativa para os jogos, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. E na fase de janela de transferências é todo um trabalho de apuração que a gente faz, porque essa minha veia radialista, né, eu pude pegar vários contatos até mesmo dentro do Flamengo, porque todo jornalista que faz a cobertura de um clube, as pessoas mudam, né? Ninguém é eterno dentro de um clube, existe uma rotatividade, mas o jornalista ele não perde a sua fonte. Sai uma pessoa, entra outra, ele acaba conhecendo, vivendo o dia a dia do Flamengo. Então é isso que a gente tenta passar, né, pro nosso público, pro nosso inscrito. Eu, na verdade, trato o inscrito do canal Raflamelo, seguidor, como família, né? Porque você imagina, hoje a gente está com 300 mil inscritos no YouTube, são quantos Maracanãs lotados, né? É quase que várias cidades aí que tem aí 300 mil, né, habitantes, a população. Então é uma responsabilidade enorme. Dificilmente você tem que pensar realmente o que você vai falar além da notícia. Quando eu dei o furo do Lucas Paquetá, e aí eu fui notícia no mundo inteiro, em quase todos os países do mundo, a repercussão foi absurda, que eu fui convidado para participar do programa do Marcelo Barreto no Sport TV, o Redação, e eu falei isso, a minha maior dificuldade no canal, falei para ele, Marcelo, e falo para você, Túlio, é passar informação sem dar opinião, que eu sempre dou opinião, seja esse lance aí do Cuejá, né, o lance também do Balotelli, porque o inscrito ele se identifica com você, então ele quer a sua opinião, não quer só a informação. E quando se trata de Flamengo, nenhuma opinião é unânime, né? Você vai agradar muito. Eu já vi mais o estilo, lance da opinião, né? Tipo, de chegar, de falar, tipo, sei lá, de repente pegar um assunto, o que você achou da condição do caso Balotelli? Chegar ali e dar opinião, né? Mas a galera gosta, né? Tipo, a galera fica te pedindo, pô, fala disso. O que você, né? Eu assim, minha vida inteira eu não consigo ficar em cima do muro. Hoje, assim, a gente até falando desse lance, né, vamos dizer assim, de relação com o dirigente, como que é a relação, e aí, do seu canal com a comunicação? Tem algum contato? Por exemplo, o Flamengo, dentro da comunicação, já chegou a procurar o Rafa para poder, sei lá, tipo, manter algum contato, um relacionamento ali? Ou é zero? Não, Túlio, o meu trabalho, ele é super independente, né? Eu tenho muitos contatos dentro do Flamengo, uso sempre para o bem, e eu nunca recebi nenhum contato desse de repente fechar uma parceria, alguma coisa nesse sentido de me aproximar mais do Flamengo, porque eu quero ter sempre esse caminho, né? Esse caminho livre. Eu amo o Flamengo, respiro o Flamengo, durmo e acordo, eu tenho os contatos dentro do Flamengo, os dirigentes, mas é aquilo, são contatos profissionais. Isso eu aprendi na rádio. Quando eu trabalhava como comunicador, eu poderia trabalhar com ele uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E um determinado comunicador falou, olha, aqui nós somos profissionais, mas também nós somos uma família. Só que
aqui dentro. Daqui para fora, morre relacionamento. Até eu faço a pergunta a todos, né, que passam aqui, né, por esse quadro, porque, tipo, até mesmo uma das propostas, né, do Landim, durante a eleição, era, tipo, juntar os influenciadores, as mídias independentes, ou como queiram chamar, acho que o nome, né, com uma nomenclatura, né, acho que é o menos importante, para poder participar da Flá TV, eu, tipo assim, ter uma relação mais próxima. Sim. Né? E aí por isso que eu sempre pergunto às pessoas como é que, né, se rolou um contato, se não rolou. Mas você estava falando aí, ô Túlio, eu até tive essa informação antes, né, do processo eleitoral do Flamengo, que era uma visão do Landim, né, juntar as mídias, né, os youtubers e colocar na Flá TV. Eu acho isso interessante, cara, porque você pega o público de cada um, joga na Flá TV, a Flá TV cresce ainda mais e você brinca com conteúdo. Eu acho que vai ter público para todo mundo, né? Você movimenta bastante a Flá TV. Agora você perguntou se eu tive algum contato dessa direção atual. Eu quase tive para ser um dos apresentadores da Flá TV. Só que aí entra aquele lance. E aí, eu deixaria o canal de lado? Não. Que deixar. Sabe quem é hoje a apresentadora da Flá TV? A Julie Santos. A Julie é uma doce figura que começou comigo. O que eu fiz? Ela trabalhava comigo na Rádio Tupi. Eu comecei a levar ela para o canal Rafa Flamengo, para ela abraçar os inscritos na hora das transmissões. E aí a beleza dela é um negócio diferenciado. Que eles colocaram ela e colocaram também um rapaz, um casal de apresentadores. E aí ela... Na época ela teve esse contato comigo, ela falou: Rafa, eu recebi um contato da Flá TV. Eu falei: vai, seja feliz, eu não vou fazer isso contigo. E aí ela foi, explodiu e vai contribuir muito para a Flá TV. Eu vejo a galera elogiar ela no Twitter, nas redes sociais. É a apresentadora mais gata de todos os clubes. E a minha mãe Júlia, um beijo. E assim, até aproveitando que a gente está dentro desse lance de falar de Flá TV e tal, a comunicação, né, pelo menos uns tempos pra cá, vamos dizer assim, deu uma melhorada no lance das críticas, sim, né? Sim. Mas andou no olho do furacão, tipo, teve realmente vários erros, alguns até muito grotescos, e todo mundo meio que, né, lógico, houve troca, uma série de situações. E qual a sua avaliação do trabalho, né, na comunicação nesse sentido das mídias sociais, da Flá TV, Twitter, Facebook? Olha, é pra polemizar? Pode mandar. Eu tenho uma presa comigo. Desculpa aí, galera. Eu sei que são profissionais fantásticos, mas a gestão Bandeira de Melo, para mim, foi a maior gestão de um presidente na história do Clube de Regatas do Flamengo. Né? Teve lá os seus prós, teve os seus contras, né? Os contras mais nessa parte de futebol, mas conseguiu colocar o clube em um novo patamar. Né? A reestruturação financeira, você sabe melhor do que ninguém isso. E nessa questão da Flá TV, tinha figuras fantásticas lá que conseguiam tocar com um brilhantismo maior, digamos assim. E quando você troca tudo, né, entra uma nova gestão e você coloca outros profissionais, terceiriza, né, chama empresas terceirizadas para fazer a comunicação e tudo mais, junta tudo, é tudo novo. Então você começa do zero. E o Flamengo vinha numa ascensão, pum, estagnou, caiu e agora está se levantando de novo. É a percepção que eu tenho, né, não só audiovisual. Mas aí você fala no caso, da questão dos números ou da qualidade? Eu tenho percebido um aumento dos números e também um aumento significativo da qualidade. Mas no início ali foi pauleira. Eu não sei se por conta também da tragédia, porque o que aconteceu com o Flamengo esse ano, amigo, é uma nota à parte, né? E aí depois dali foram erros sucessivos, né, na comunicação. Eu acho até que se não tivesse a tragédia, a repercussão da comunicação do Flamengo seria maior, entendeu? Negativamente falando. E aí, pô, cara, eu não vou nem aqui enumerar, que vai passar dos 10, os 10 furos, né? E aí, mas tá evoluindo, porque o Flamengo, com mais de 40 milhões de torcedores mundo afora, deveria ter aí no mínimo, uns 10 milhões de seguidores,
pelo menos na Flá TV, contando tudo, tinha que ter uns 30 aí, né? Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. E até quando eu vou fazer análise, né, que eu, falando da Flá TV e tal, eu gosto de falar assim dos números, sim, porque muitas vezes, tipo assim, por exemplo, eu acho que hoje, até mesmo pela logística que se tem, por exemplo, os caras gravarem os bastidores, a equipe que hoje tem a produtora é muito maior do que tinha antes. Você tinha a equipe que era do Arnaldo Razzi, que era da Soccer Media, era uma equipe, tipo assim, a empresa de São Paulo, você tinha sei lá, 5 pessoas aqui no Rio trabalhando. E hoje você tem uma produtora exclusiva, mão de obra maior, que eles colocaram uma equipe exclusiva pro Flamengo. Então assim, por exemplo, teve o jogo ali, os caras já estão de madrugada trabalhando nos bastidores. Eu acho isso muito bom para o clube e assim eu Agora, até um toque, desculpa te interromper, não adianta você ter estrutura, mecanismo, ferramenta, se você não tiver um padrão, se você não tiver um profissional diferenciado que opere. Você vê aí o que a gente está passando com o VAR. Amigo, ou acaba com o VAR, ou vai ter que fazer uma reciclagem de quem opera o instrumento. Porque... Aí você vê lá na PNL, os caras 40 segundos aqui Você tá entendendo? E aí o que acontece? Por que eu falo isso? Falo com propriedade no assunto. Porque lá atrás, quando eu comecei a fazer rádio, era fita cassete, era dedão. Então não tinha essa agilidade que hoje a gente trabalha com uma tela de computador e tem aqui 1000 vinhetas de um lado, 1000 do outro, aqui 1000, aqui mais 1000, aqui uma tela de comercial, microfone aqui espalhado. Você imagina, se a gente tivesse isso naquela época, estavam voando, seria um avião. Então a modernidade, a tecnologia ela vai avançando, mas o profissional ele tem que avançar junto, caminhar lado a lado, porque o mais importante é o produto final. Eu tinha várias ideias aí para a Flá TV. A Flá TV poderia fazer vários quadros, né? Agora já evoluiu porque colocou 2 profissionais, 2 apresentadores. E também lançou alguns quadros também. Sim, mas que estava parado um tempo, né? A gente já falava isso lá atrás. Até quando eu entrevistei o Tabit, e ele se arrepende de uma das coisas que ele não ter conseguido implantar também, de fazer alguns quadros, de fazer a mesa redonda mais complicada, que tipo assim, se tiver um pós-jogo, o Flamengo perdeu, né? Vai discutir o sexo dos anjos? Ninguém vai bater, né? Ninguém vai poder bater, fica um negócio muito complicado. Mas eu acho que tá indo pelo caminho certo. Agora a gente vai entrar, vamos dizer assim, numa das suas searas, né? Até vou colocar aqui, como você falou, você lembrou do caso Paquetá, vamos dizer assim, da venda do Paquetá, que foi uma coisa que te colocou em ascensão muito grande o seu trabalho, que é justamente esse lance, né, da apuração, né? De você estar ali em busca da notícia, em busca, né, de você trazer ou primeiro ou de repente uma informação diferenciada. Como é que é esse lance da apuração, né? Tipo assim, o que importa na apuração? É você ter que sair na frente, ou de repente você, pintou uma especulação, você fala assim, vou procurar os bastidores, os detalhes. Explica pra gente aí o que é um trabalho de apuração. Então vamos lá. Você falou aí muito bem, especulação. Especulação para mim já é um termo pejorativo, não é notícia, é especulação, tá especulando uma hipótese. E o nosso canal, quando eu falo nosso, eu falo o canal Rafa Melo, a gente não é de cravar muito, só quando a gente tem mesmo uma informação privilegiada, como foi o caso do Lucas Paquetá. Eu vou mais atrás um pouquinho, nós tivemos aí também a contratação do Vitinho, quando todos os jornalistas, a mídia do Brasil dava conta de que o CSA tinha encerrado as negociações com o Flamengo. Eu fui até o final cravando, porque eu tinha informação, inclusive, que o Dr. Tanucci já tinha viajado, né, para a Rússia para realizar os exames e fechar a contratação do Vitinho lá. E aí eu fui com tudo, tanto é que quando eu fiz a live da contratação do Vitinho, eu chorei, tá lá a live até hoje. Pega mal, né? Pega, porque você coloca a tua emoção toda, porque a gente recebe muita pancada quando a gente dá uma informação que o torcedor acha surreal e tá louco, isso não vai acontecer. E aí depois do Vitinho veio do Lucas Paquetá, que foi o ápice, porque eu dei a notícia do Lucas Paquetá em outubro, e aí você ainda tinha novembro e dezembro de campeonato. Isso. E aí o torcedor poderia imaginar, vai tirar o pé, já está vendido. A diretoria, né, do Bandeira de Melo não esperava esse furo, e aí eles tiveram que convocar uma coletiva para explicar a venda do Lucas Paquetá, que foi abaixo da multa, né? A multa de 50 milhões foi por 35,
E aí, aquele lance da apuração, né? Eu tinha 90% da informação da venda do Lucas Paquetá. Eu só não sabia o clube, porque eu acreditava 100% que o clube seria o PSG, por toda aquela questão envolvendo o Neymar, né? Na época, o Neymar deu uma coletiva, falou que seria um sonho atuar com o Lucas Paquetá. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu consegui a informação de que era o Milan. Muito contrariado, porque eu não queria que ele fosse pro Milan. Eu até me lembro que quando né, eu recebi a notificação, né, no meu telefone, sei que Lucas Paquetá vendido. Eu falei, pô, cara, acho que o Rafa tá viajando na parada aí e tal. Nessa época eu tava com 80 mil, só pra você ter uma ideia. E aí, quando eu abri uma live, até tarde da noite, 10 horas da noite, tinham 6 mil pessoas assistindo, todo mundo me batendo. Foi até a noite. Porque eu coloquei assim, bomba, Lucas Paquetá vendido. Eu não falei valor, não falei o clube. E aí fui enrolando, aí foi chegando gente. E aí todo mundo, pô, tu tá maluco? Tá alucinado? Que fonte é essa? Tirou isso da onde? Porque ninguém tinha dado, nem GE, nem ninguém. E aí eu fui subindo, e o Twitter é uma ferramenta de maluco, né, cara? A proporção mundial do Twitter. Aí eu tava com 40 minutos de live, o meu editor me liga, o Serginho, grande abraço, Serginho. Aí eu, pô, cara, tu não tá vendo que eu tô na live aqui? Ele falou, não, cara, tô te ligando porque tu quebrou o Twitter, Trend Topics, assunto número 1, mais comentado. Aí você não sabe se você morre no ar, né? Você não sabe se você fica desesperado ou se você continua. E aí foi o que eu fiz, continuei, fui com tudo, e aí teve uma repercussão mundial. Logo quando eu acabei a live, 10 minutos depois o GE confirmou a informação, e aí todo mundo, blog Raflamengo, canal Raflamengo, YouTube Raflamengo, e aí isso foi para França, Alemanha, Itália, Espanha, em tudo quanto é lugar, porque o Lucas Paquetá já tinha esse nome, né, no meio. Teve também essa questão do interesse do Barcelona, do interesse do PSG, mas a proposta mesmo, lá atrás o Leonardo já tinha convencido o Paquetá. Teve também um lance aí do Kaká para ele jogar no Milan. E assim, como é que, um exemplo, pô, você vai lá, você recebeu, sei lá, alguém chegou pra você e falou assim, olha, o Paquetá vai ser vendido pro Milan, ou foi vendido pro Milan. Aí tu faz o que, você liga pra alguém, como é que tu faz para confirmar essa informação, para que você possa dar coisa de eu chegar ali e falar, olha, Paquetá tá vendido, ninguém... E assim, era uma coisa que assim, às vezes você pega um exemplo, por exemplo, Vitinho, todo mundo já falava, não sei o que, papá, você já tem... Paquetá foi do nada. Do nada, tipo assim, uma parada que ninguém tava dando, tipo assim, dizendo, o cara vai ser vendido pro Milan, tá especulando, nem especulação teve, você chegou ali, a informação é essa. Eu confirmei com 3 pessoas. Na noite, antes de eu iniciar a live, eu liguei para uma pessoa, meu amigo, advogado, e ele estava de um lado o Bandeira, do outro lado o Lomba, estava tendo uma reunião. E aí eu passei um zap para ele, posso te ligar, doutor? Pode. Liguei para ele e falei, confirma para mim se o Lucas Paquetá foi vendido. Aí ele me confirmou, só que ele me confirmou o PSG. E aí eu fiquei naquela, PSG, ele tá lá com os caras, será que alguém falou alguma coisa e tal? Não, deixa eu confirmar com outra aqui. E aí eu confirmei com mais 2 pessoas que me passaram que seria o Milan. E aí eu, muito contrariado, falei, sério mesmo que é o Milan? Não vai jogar com o Neymar? Não, é o Milan, pode cravar e tal. Aí eu cravei e foi a repercussão maior. Foi porque não existia, o Paquetá vai ser vendido e tal. É isso que eu tô falando, não, vai ser vendido só no que vem e tal, vamos segurar ele até janeiro, mas até a próxima gestão, mas eles conseguiram costurar tudo e venderam. Depois do Paquetá, eu tive uma outra informação que também eu cravei, que eu fiquei desesperado, a gente conversou isso pelo WhatsApp, pelo telefone. Naquele primeiro contato você falou, Rafa, vamos gravar. Eu falei, espera, que eu arrumei uma confusão para minha vida, que eu falei que o Felipe Luiz seria jogador do Flamengo uma semana antes do anúncio. E aí recebi muita pancada, né? O Gustavo Henrique também falou no canal dele, a gente falou quase no mesmo tempo, a gente subiu o vídeo, não foi live, foi vídeo, e a fonte dele foi uma, minha fonte foi outra, totalmente diferente. Tanto é que essa questão de apuração é muito complexa. Por quê? E aí eu entro na primeira pergunta que você fez, o que é mais importante? Você dá o furo, né? Dá a informação em primeiro lugar ou não? E eu sempre repito isso no meu canal. Hoje eu pude aprender muito com o tempo. Eu acho que o mais importante não é você sair na frente, falar em primeiro, é você dar a informação correta, né, com os mínimos detalhes. E naquele lance do Felipe Luiz,
eu pude acertar o tempo de contrato e também os valores. E aí a outra informação do colega foi um pouquinho diferente, mas Felipe Luiz está aí com a camisa do Flamengo. Eu fui tipo Flamengo, contra tudo e contra todos. Todo mundo me batendo, mas eu falei calma, mas eu fiquei uma semana passando mal. Assim, até você falou assim, pô, o pessoal me bateu muito, por exemplo, eu quase não vejo no Twitter, eu vejo, né, uma galera... Eu vou te confessar uma coisa de Twitter, pode concluir. Eu vejo uma galera, tipo assim, às vezes passa ali fulano, ciclano, o pessoal, pô, cadê fulano? Você cravou ciclano, o nego posta vídeo. Com você eu não vejo isso. Tipo assim, um hate, né? Tipo assim, em cima do seu nome. O que seu trabalho diferencia dos outros, né? Tipo assim, porra, não é possível, você faz a mesma coisa que várias pessoas, né? Mas não tem a repercussão negativa, você não tem a mesma repercussão negativa do que as outras pessoas. Você entendeu o que eu tô querendo colocar? Entendi, eu já tenho a resposta na ponta da língua, isso é a resposta mais fácil aqui de eu trazer para o teu público. Eu não fico com historinha, não fico floreando, sabe? Eu não sou sensacionalista, eu entro na câmera falando com você que está aí do lado, com toda a responsabilidade e credibilidade do mundo. Então eu vou, é aquele jogador importante para o time que você não escuta o narrador falar o nome dele. Então eu faço a minha parte, jogo a minha informação, é por isso que ninguém sabe quem é Rafa Melo. O importante é que eu passo a informação e o meu público, né, os torcedores do Flamengo do canal Rafa Melo, eles chegam com tudo no like, as respostas são as melhores possíveis, é o combustível que a gente precisa para continuar no canal, né, com todos os problemas que eu já tive, problemas pessoais que eu já tentei, quase que eu abandono tudo na minha vida. Eu tenho uma passagem que, cara, para segurar foi difícil. Mas, mudando de assunto, em relação ao Twitter, isso aí tu pode botar naquele minutinho que tu faz pra divulgar. Eu tenho o maior medo do Twitter, cara. A Flá TV é um negócio de maluco, é por isso que eu me escondo, não posto nada. Eu tenho medo de Twitter, eu falo, cara. Eu assumo, cara. A Flá TT é um negócio de maluco, cara. Mas eu acompanho todos eles. Pra mim é a melhor rede social. É a que faz mais barulho, né? Falta a imprensa. O maior Twitter de um clube de futebol do mundo é a Flá TT, tanto é que os números aí não mentem, comprovam isso. Mas rapaz, eu tenho um medo do Twitter da Flá TT e aí eu não posto nada, mas sou amigo de todo mundo. Agora sim, por exemplo, até entrando nesse lance de Flá TT e tal, e falando também das redes, que você, jornalista, radialista, né? Você tem vamos dizer assim, uma preparação, né? Eu não tenho preparação e formação, eu não tenho formação, mas assim, eu venho nesse trabalho de mídia independente já há muito tempo. Hoje surgem diversos perfis, tanto no Twitter como no Facebook. Se eu me comparar contigo, eu sou aluno, pô. Eu sou teu aluno. Eu sou seu aluno. Tá brincando? De rádio você tem, tá brincando? Tem de idade. Não, no rádio. Agora a gente tá falando de rede social. E assim, hoje tá surgindo muitos perfis de galera que, tipo assim, o cara de especulação mesmo, sim, né? Tipo assim, o cara não tem nenhum trabalho consistente, tipo assim, você fala, eu tenho um trabalho de narração, eu tenho um trabalho de notícias, ou seja, o seu trabalho não é calcado somente nesse lance de, não fica restrito a uma coisa. Não fica restrito a uma coisa. E hoje a gente tem, cara, assim, eu fico vendo aqui o Barrigadas, não sei se você conheceu o Barrigadas. Quem não conhece? O Barrigadas, ele, assim, vários perfis que eu nem conheço, assim, mas ele traz ali. Você acha que isso é jornalismo? Tipo assim, o cara vai ali, cria um perfil, eu até fiz essa pergunta também para as outras pessoas que eu entrevistei aqui, cria um perfil, você acha que isso é jornalismo? O cara vai lá, fica ali apurando. O Barrigadas desmascara uma galera assim, desses perfis. Assim. O Barrigadas já é uma questão diferente, né? Ele usa o humor para tripudiar aquela barrigada, né? Aquela fake news. Mas assim, muitos canais que surgem a todo momento, perfis, né, que a gente falou aqui de Flá TT, a cada dia surgem aí 100, 200 perfis novos e que acabam comprometendo o trabalho de quem faz, né, um trabalho sério. Jornalistas que acordam cedo, correm atrás da apuração, se alimentam mal, são realmente profissionais, né? E aí você acaba atrapalhando um pouquinho, porque tem muita gente que acompanha a informação e acaba generalizando.
né? Isso aí pode atrapalhar aquele que faz o trabalho sério. Nada contra de quem está surgindo agora, porque assim como existe renovação em todos os aspectos, né, em todas as profissões da vida, então, vamos focar aqui no esporte, né? Narrador, daqui a pouco o Galvão Bueno está saindo, está entrando um outro aí mais jovem, né? Os jornalistas conhecidos estão saindo, vão entrar jovens, isso aí é renovação, nada contra, tem espaço para todo mundo. Agora, aquele cara que começa a crescer de uma forma diferente, né? Tentando ganhar seguidor, ganhar like de forma errada, aí eu já não curto. Ou talvez também só com esse objetivo, né? Sim, então, como você sim. falou, tipo, você falou assim, pô... E tem muita gente assim, hein? Quando você falou que, pô, quando você deu a notícia do Vitinho, que você se emocionou, você não em um momento você falou assim, pô, me emocionei porque eu tive, sei lá, quantos mil likes. Sim, você, não. Né, deu informação, você fez o seu trabalho de uma maneira correta, buscando a informação correta, né? E eu acho que hoje também tem muita gente que trabalha, né, em prol, né, meio que desse lance de ter o like, de ter muitos seguidores. Engraçado que eu vou voltar agora numa pergunta que você me fez, eu não completei. Por que eu prezo muito pelo diferencial, né? O YouTube hoje é uma ferramenta que você tem vários canais. E muita gente assiste todos os canais, muita gente assiste um determinado canal ou outro, vai do gosto, da qualidade de cada um, né? Por exemplo, existem serviços de streaming que eu vejo uma série ou outra, eu não vejo todas. Eu vejo que me convém, né? E aí, o tempo é precioso. Então você não tem que ficar aqui enrolando, repetindo, falando, aí você vai lá, volta. Não, o cara quer objetividade. A internet é muito isso. Então você tem que chegar, fala, galera, já põe esse dedo no like, vamos às informações do Mengão, babá. E aí, essa minha raiz de narração, de jornalismo de rádio, me deu essa agilidade. Então isso se torna um ponto diferencial no canal. Muita gente elogia isso. Agora vamos entrar no campo das apurações. Sim. Cuejá vai ser vendido, porque todo mundo já tá falando. Eu até tinha colocado agora, já falou assim, pô, obrigado, Cuejá, valeu. Aí daqui a pouco, o Cuejá não vai mais ser vendido, o Flamengo desistiu. E ele sai, não sai, fica, não fica. Ô, Túlio, eu vou até usar um termo aqui pejorativo, não gosto dessa palavra, mas eu tenho que usar. O empresário hoje é um câncer no futebol. E atrapalha muito, atrapalha mais do que ajuda. Você vê aí que tem empresário que consegue tirar um cara aí vamos dizer, do Mogi Mirim e colocar no São Paulo. Trazendo aqui pro Rio, tira um cara aí do América e coloca... Tem o cara do Flamengo, Bangu, vai pro Flamengo. Empresário, né? E aí, o que acontece? Eu acompanho a carreira do Cuejá desde quando veio do Cali em 2016, né, que o Flamengo adquiriu 70%. 30% ficou para o clube colombiano. E o grande problema do Cuejá sempre foi o empresário. O Cuejá sempre se doou muito no Flamengo, né? E além disso divide opinião. Muita gente acha que ele já deveria ter metido o pé porque quer jogar na Europa. E jogar na Europa é o sonho de cada um, né? Eu também tenho um sonho de trabalhar na BBC de Londres, né? E aí, o cara quer ir? Vai. Se não foi até agora, como é que eu posso dizer, o Flamengo não conseguiu colocar um bom salário para o Cuejá, de repente ele olha para o time, tem um cara ali. Bom, vamos trazer um exemplo claro. Mas ele renovou há pouco tempo, né? Ele renovou, mas ele não teve um aumento significativo de salário. Por exemplo, cara, ele olhava para o lado, ele viu o Giovani ganhar 600 mil. Ele ganha quanto mais ou menos? Não chega a 300 mil não. Ele tinha ganhado no mínimo isso aí. Você está entendendo? Então ele mudou muito de empresário, mudou. E esses empresários, a janela está contra o tempo, né? A janela encerra agora em setembro para o jogador sair do Brasil. E até o contrato, mas que ele tem que ser atual empresário, que teve até aquela polêmica, né? No lance de o cara ser casado com a repórter do Sport TV, que fez aquela entrevista. Deu uma encrenca do caramba. A mulher que levou até um gancho lá na Globo. E o Cuejá, ele tem esse rapaz aí, pode falar o nome dele? Pode. Gianfranco Petruziello, que é marido da repórter lá da Globo, inclusive ela foi colocada na geladeira. Tem mais 2 intermediários, um na Europa e um lá, mundo árabe e tudo mais. E um trouxe essa proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, né, 35 milhões de euros, o outro trouxe a proposta do Bolonha, que é para ganhar menos. E ele ficou dividido. E aí, diante das negociações do Flamengo, o planejamento 2019, né, não conseguiu contratar o Balotelli,
Flamengo resolveu segurar o Cuejá pelo menos até o fim do ano, porque estamos aí, reta final da Libertadores. Falta 4 meses para acabar o ano. O Campeonato Brasileiro, então é um ganho técnico muito grande. O Flamengo não tem hoje peça de reposição. Você perde o Cuejá, você coloca quem ali no lugar dele? Para mim, o Cuejá, na posição de volante, é o maior volante do Brasil. Não tem Felipe Melo, não tem ninguém. Para mim é Cuejá. E vou além. Volante sul-americano aí, de repente, ele faz aí o top 3, né? Perde aí pro aquele menino que veio lá do De Rossi. De Rossi tá à frente dele, né? Chegou aí no Boca Juniors. Aliás, o Boca meteu um time aí para ser campeão, mas esse ano vai dar Flamengo, eu não tenho dúvida. Agora vamos entrar um pouco nesse aspecto aí do Balotelli, que foi o grande, né, assunto das últimas semanas aí. Né, não fechou e tal, o Flamengo soltou nota, essa coisa toda. Mas o que né, deu ruim ali, vamos dizer assim, na negociação? O Flamengo foi até lá, os caras falaram, não, vem aqui, vamos conversar olho no olho e tal. Todo mundo já naquela expectativa, vai fechar, vai vir Balotelli, vamos parar o Brasil, o mundo, que fazer a festa. Ia parar mesmo. E o que rolou ali que o negócio não fechou? Foi grana? Foi vontade do jogador de, sei lá, de repente querer ficar lá na Itália porque o técnico quer vê-lo mais de perto? Olha só, Túlio, eu posso resumir em uma palavra: empresário. Empresário que a gente estava falando aqui do Cuejá, né? Eu trouxe essas informações nos meus vídeos porque o Flamengo, não sei se o Flamengo errou, eu não sei se faltou comunicação, informação, porque os dirigentes começaram a negociar com agentes errados do jogador, né? O André Catoli e também um outro agente trabalhando em conjunto com o André. E aí eles falaram lá que eles receberam uma procuração do Balotelli para negociar com o Flamengo. Se não existisse o Mino Raiola, o Balotelli seria jogador do Flamengo sem sombra de dúvidas. Tanto é que os dirigentes estavam muito otimistas. Era o que eles passavam para a gente. Só que aí o Flamengo negociando com esses dois e também com o próprio Balotelli. Não sei se você lembra, o Rodolfo Landim deu uma entrevista para o Benjamin Bach e ele falou, olha, o Balotelli ficou muito animado de jogar no Flamengo. Só que existe uma diferença do cara estar animado e da assinatura do contrato, né? Muitas coisas podem acontecer aí. E enquanto o Flamengo estava negociando com esses empresários, o Mino Raiola estava na Inglaterra aguardando o fechamento da janela, né, da janela inglesa. Quando fechou, ele foi para a Itália tomar conhecimento de todas as negociações e rasgou o papel. Falou, ó, o que vocês negociaram aí com o Flamengo até agora não existe nada, agora vamos começar do zero. Tem que vir aqui falar comigo, lá na minha casa, lá em Monte Carlo, em Mônaco. E aí, eu não sei se os dirigentes perceberam um tom otimista da parte do Mino Raiola e aí foram para Monte Carlo. Primeiro foram para Lisboa, depois foram para Monte Carlo. E quando acontece essa primeira reunião, quarta-feira, eu conversei com um dirigente aqui do Rio de Janeiro e ele me passou o seguinte, ele falou, olha, a reunião foi bem positiva. Eu falei, nossa, Balotelli vai chegar, mas me contive. E aí, terminou a noite, são 5 horas de diferença, né? A informação chegou pra gente aqui 8 horas da noite, mais ou menos 7 da noite, o horário aqui do Brasil, que ficaria para o dia seguinte, ou seja, uma nova reunião. Se estava tudo certo, por que não anuncia logo e prepara logo a documentação, né? E aí o que acontece? Nessa outra reunião aconteceu tudo isso que o torcedor aí já soube, né, da nota. Eu posso falar, eu não estava lá, então eu não posso aqui ser leigo, mas eu posso aqui imaginar o que deve ter acontecido. Aí você me falou, né? Será que foi coração, falou Balotelli, de permanecer na Itália, buscar uma vaga na seleção italiana, papo do Mantini, que falou para ele, ó, fica aqui na Itália que aqui você está mais pertinho da seleção, se for lá pro Brasil, esquece. Eu acho, cara, que o problema todo foi do Mino Raiola, que pediu um caminhão de dinheiro para o Balotelli não jogar no Flamengo, né? E aí o Flamengo não quis esticar a corda, claro, tem toda uma responsabilidade financeira, o Landim sempre foi verdadeiro com isso. E aí eu comecei a ser contra essa contratação quando eu vi, comecei a tomar conhecimento dos valores, né? E cada um falando uma coisa. Eu tenho certeza que, se não foi a mais complexa, foi uma das maiores negociações, né, nesse sentido, porque na Itália tinha jornalista com credibilidade, né, o Gianluca Di Marzio,
né, lá da Sky Sports, a maior TV italiana, o cara tem milhões de seguidores. E aí o cara colocar o jogo dele em risco, em nome, por causa disso, ele quase que cravou a contratação do Balotelli. Teve uma informação que ele trouxe que o Balotelli seria anunciado nas próximas horas. E o Mino Raiola nem estava no circuito ainda. Então ele estava jogando com o que ele tinha do Balotelli, do André Catoli e também desse outro agente que fez a intermediação com o Flamengo. Então, amigo, aí o Marcos Braz tomou aí essa liberdade de entrar em contato com a comunicação do Flamengo de preparar essa nota, o que eu achei estranho. Partiu do Marcos Braz e o pedido para poder soltar a nota. Porque o Marquinhos, eu conheço muitos anos o Marcos Braz, se tem uma coisa que ele é muito verdadeiro, além de profissional. E, cara, ele não gosta de historinha, conversinha, entendeu? E tem muito torcedor pé da vida com essa negociação que não se concretizou, falando assim, pô, a gente foram pra lá pra gastar dinheiro, porra, pra ir em restaurante, tomar café, porra, mas os caras foram pra tentar fechar com o Balotelli, porra. Você viu a proporção dessa contratação? Nós não estamos fechando ali com o Joãozinho das Couves, né? Então, eu acho que positivamente foi muito boa toda essa história do Balotelli pro Flamengo, devido à internacionalização da marca, né? O mundo passou a falar do Flamengo, né? O Klopp, se não conhecia, agora está conhecendo, o técnico campeão aí do Milan, e vai conhecer na final do Mundial, hein, Klopp? O repórter perguntou para ele, o Klopp, o Balotelli passou por você aí, falando que o Flamengo está tentando fechar com ele. Flamengo? Você lembra disso em 81, né? Que os ingleses jogavam contra a gente sem saber quem era Flamengo. E aí, ó, 3-0 no primeiro tempo. Agora eu vou entrar numa seara polêmica aqui. Opa, vamos lá. De vez em quando rola muitas tretas, principalmente no Twitter, né? Tipo, porra, sei lá, o cara tá lá brigando pelo furo, de ter dado a informação primeiro, papapá, não, fui eu, não sei o quê. Há muita vaidade nesse mundo, assim, vamos dizer assim, dos apuradores, da galera que fica ali no bastidor do futebol, buscando informação de jogador. Tem vaidade, ou a galera se dá bem, tipo, você chega ali, você fala com um, você fala com o outro, você não vai dar informação pro cara, liga lá, pô, aí, pá, não sei o quê. Ou tem muita vaidade entre a galera. Assim. Sabe o que eu falo, é verdade? É verdade. Existem as duas coisas, amizade e vaidade, né? Existe mesmo aquele lance de amigo, pô, faz aí pra mim, manda pauta pra mim, eu sei porque eu já passei por isso na rádio, redação e tudo mais, mas agora, amigo, vou te falar um negócio, hein? A vaidade de cada um tem a sua vaidade, né? Mas uns extrapolam. E quando essa galera, né, que faz, que monta, que cria esse conteúdo, eu vou até tirar aqui o jornalista, porque certos jornalistas até eles falam isso, não, eu sou Flamengo. Eu trabalhei com um cara que é um monstro sagrado, para mim um dos maiores profissionais da área, que é o Washington Rodrigues, o Apolinho. E todo mundo sabe que ele é Flamengo. Só que quando ele vai fazer Flamengo e Vasco, o vascaíno fica sintonizado na Tupi para ouvir o Apolinho, porque ele não vai tripudiar o Vasco, né? Ele não vai ser clubista ao ponto de torcer para o Flamengo durante a jornada, durante o jogo, porque ele sabe separar muito bem as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque eu tiro o lado dos jornalistas, pego essa galera aí que está nesse lance de criador de conteúdo, né? Cara, é um negócio de maluco. Se existisse união, rapaz, só o Flamengo ganharia. Porque existe mesmo uma guerra de ego. É preciso a galera olhar um pouquinho mais para o Flamengo, né? Eu abro as minhas portas, eu abro as minhas ideias para isso. Sento junto com quem quiser, porque só quem perde é o Flamengo, né? Você acaba brigando por interesses próprios e acaba esquecendo que você faz o conteúdo para o torcedor rubro-negro que não está nem aí para a sua guerra de ego, né? E você deixa o clube de lado. O clube é o mais importante de tudo. É por isso que nessa falta de união, quem perde é o clube e o torcedor. Até porque a razão, vamos dizer assim, da gente existir é o Flamengo. Pô, com certeza, né, cara? Agora assim, o que você quer fazer lá no canal, no Rafa Melo? Tipo, fala assim, pô, quero, sei lá, implementar um quadro, uma parada, não sei qual é, tipo assim, uma ideia que você tem, mas que
tem muita vontade de fazer e você ainda não conseguiu, e que no futuro você vai chegar lá no canal, vai ter isso aqui, uma parada que eu quero muito fazer, sei lá, por falta de grana, de equipamento, sei lá. O que eu queria mesmo era entrevistar ex-jogadores, né, que passaram pela história, fizeram a história, né, do Clube de Regatas do Flamengo. A gente está montando já essa estrutura, até mesmo para levar para o público mais jovem, né? O público que não acompanhou determinado jogador, o público que não acompanhou determinado estádio, que na época cabiam 100, 150 mil pessoas, né? E aí trazer esse conteúdo, essa história, porque a história do Flamengo, você vai lá no Museu do Flamengo, você fica encantado, apaixonado. Aí você tem um torcedor que... Cara, tem torcedor que não tem condição de comprar a camisa do Flamengo, o manto sagrado, que dirá viajar para o Rio de Janeiro, no Maracanã, para assistir um jogo histórico da Libertadores do Flamengo, ou da sua cidade, da sua região, não tem dinheiro para... Pô, você imagina, cara, o Flamengo chegou em Brasília agora, no Clássico Flamengo vai, você viu a festa, né, que o torcedor fez. Em todo lugar, né, que o Flamengo cara, em todo lugar, vai ser assim também lá em Fortaleza, contra o Ceará, que já esgotou. E aí, amigo, aí você vê, não é todo dia que o elenco do Flamengo chega na cidade dele. O cara não tem condição. Então, o que a gente tenta passar, o audiovisual, que é esse diferencial, claro que essa ideia não é minha, né? Existiu uma frase do Chacrinha, né? Que nada se cria, tudo se copia, mas... Agora tem aquele cara lá do Desimpedidos, esqueci o nome dele, Desimpedidos, que é o mascarado. Sabe quem é? Me fugiu o nome agora. Bolívia. Ele fala, nada se cria, tudo se transforma. E eu queria transformar realmente esse quadro, né, com o ex-jogador, já tem até um contato já da Flamaster, só que eu tenho que montar uma estrutura, não adianta você gravar 1, 2 e parar. Por exemplo, o Petkovic eu queria recebê-lo no canal, agora por questões de contrato com a TV se torna difícil, mas eu queria entrevistá-lo para falar do gol, né, aos 43 minutos contra o Vasco. Na minha visão tinha que ter uma estátua do Petkovic, né, no momento da falta, porque é um gol que o torcedor, se você pergunta qual o gol da sua vida, muitos torcedores vão falar o gol do Pet contra o Vasco. Tá entendendo? Então é esse tipo de homenagem que eu queria trazer para o canal, é um conteúdo diferente, mas eu acho que a gente vai conseguir. Cara, assim, eu quero te agradecer demais. Pô, já acabou, cara. Pô, cheguei agora, cara. Tem muita coisa pra falar. Vamos a gente faz um parte 2. Vamos fazer um parte 2. Voltar, fazer nova resenha e assim, agradecer, né? Tipo, você tá dispondo do seu tempo, às vezes deixando a gente criar um conteúdo lá no teu canal. Né? Às vezes pode estar rolando agora, sei lá que hora que é. O Balotelli pode estar chegando aí, tá segurando aqui, cara. Além dos títulos que o Flamengo vai conquistar, Brasileiro e Libertadores, pode anotar e me cobrar no final do ano. A prioridade número 1 é comprar o Gabigol. E o Flamengo vai fazer de tudo. Vai ser a grande contratação do futebol brasileiro, porque o Gabigol, ele em termos de números, tá assustando, né? Eu até fiz um vídeo respondendo o Carlos Alberto e respeito a opinião dele. Quem é Carlos Alberto? Ninguém conhece, né? Mas, assim, respeito a opinião dele, mas eu acho que quando a gente vai dar opinião sobre algo, acho que a gente tem que ter embasamento e fundamento. Sim, claro. E ele não sabe, tipo, eu comparei o Gabigol com Messi, Cristiano Ronaldo, Romário, Ronaldo, sabe? Esses fenômenos aí, Neymar, esses caras, pô, sabe quem tem mais de 100 gols com 22 anos de idade? Sim. Pelé. Olha aí. Fenômeno. Olha aí. Neymar. Aí. Eu não sabia disso. E Gabigol. Tá vendo? Gabigol tem mais gols com 22 anos do que Zico tinha, do que Messi, do que Cristiano Ronaldo tinha 50 e poucos gols com 22 anos. Então, assim, os números do cara é absurdo já, assim. 22 anos o cara tem 107 gols. E aí você pega os monstros sagrados, peguei alguns, claro, por exemplo, não comparei com, também tem de outros times, tipo Roberto Dinamite, que, porra, o cara vem de mundo. Mas entre, Romário, cara, assim, Romário os caras fenômenos, são jogadores, e o cara tem um número ali, já chegou num patamar que muitos dos craques hoje que ganham bola de ouro aí não alcançavam, né, cara? E eu vou além. Pra mim, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, pode até não acontecer nada até o final do ano, o que eu acho muito difícil, eu acho que ele vai continuar nessa crescente. Pra mim, depois do Adriano Imperador,
ele é o maior atacante que já passou pelo Flamengo. Tô dizendo do Imperador pra cá. Não tô colocando antes do Imperador, porque antes do Imperador a gente teve aí Nunes, que conquistou o mundo. Teve aí o Romário também, que fez muita coisa no Flamengo. Tô falando do Imperador. O Imperador encerrou a carreira, parou de jogar. Do Imperador até hoje, pra mim, o Gabigol, ele vai fazer história com a camisa do Flamengo e ele é aquele jogador midiático, aquele jogador bad boy. Não, e um cara que se identificou, né, cara? Parece que ele é cria do Flamengo. E ele mete o gol, amigo, ele mete o gol e, meu irmão, tem que botar pra torcida adversária mesmo. Porra, todo mundo escorraça o Flamengo. Agora, aí, cara. Já tem valor já definido dele? Eu tava vendo hoje a galera aí, sei lá, falando em 20 milhões de euros, 30, tem vários... Olha só, o que a Inter de Milão fez com o Flamengo foi uma prioridade de compra. Se chegasse alguma proposta, até mesmo agora no meio do ano, o que chegou e ele recusou, né, porque ele quer completar esse ciclo no Flamengo. E sempre quando ele é perguntado, e aí, Gabigol, no final do ano, ele falou assim, ó, eu penso no hoje, eu sou jogador da Inter, mas eu quero concluir aqui o meu empréstimo até dezembro com a camisa do Flamengo. Mas a Inter não estipulou valor. Isso aí... Ou seja, nem isso no empréstimo está fixado, não tem valor de passe fixado. É porque se o Gabigol explodir, campeão do mundo, Libertadores, pô, a Inter não vai pedir 10 milhões de euros, 15 milhões de euros. A Inter vai jogar lá em cima e o Flamengo vai com tudo para tentar comprar, porque é prioridade. E o Rodolfo Landim, ele montou esse elenco pronto para 2020, 2021, com algumas peças de reposição, porque a outra prioridade dele é manter o Jorge Jesus, hein? Então ele tá dando um material de trabalho pro Jorge Jesus. Por isso que ele, tipo, o Jorge Jesus pediu o Balotelli. Pediu o Balotelli não, pediu um atacante. Pediu um atacante, Pediu um atacante. Eu falei Balotelli porque teve aquela reação dele lá quando recebeu a notícia que o Balotelli fechou e tal. Tá fazendo as vontades assim, do Jesus, de montar o time do jeito que ele quer montar a forma que ele quer de jogar, né? O Flamengo ele fez todas as montagens do Jorge Jesus, né, em termos de filosofia, equipamentos e rotina e tudo mais. Profissionais também. Porque o trabalho do primeiro semestre para o segundo semestre pode até não dar resultado no final do ano. A minha opinião é que mudou da água para o vinho. Não, desculpa, do vinho para a água. Entende? É assim que a gente encerra. Meu amigo, sensacional, galera. Vou pedir aqui. Eu vou deixar, o link do canal do Rafa. Eu não preciso do Rafa. Por favor, se inscrevam no canal aqui embaixo, esse botão vermelho aqui. Esse ou esse aqui, ó. É de um lado ou de outro. E ativa o sininho para sempre, quando ele tiver aqui novas entrevistas, né? Tá aparecendo aí tudo. Eu vou trazer assim, a galera pode esperar, tipo assim, vou trazer uma galera, né, sinistra também, que o Rafa é fenômeno. Ele começou o canal no final de 2017, o cara tem 300 mil. O único que eu cheguei bem perto disso. Eu passei de 300 mil por causa desse vídeo aqui do teu canal. Aí, ó. Tá vendo? Aí. Na moral. Se não fosse isso, agora eu quero voltar, hein? Vamos voltar a fazer. Eu quero um dia pegar você, Rei. O Zupilote também tem que vir aqui. Toca o merengue. Vamos botar todo mundo sentado aqui, vamos fazer uma resenha do Flamengo. Espero que depois de um título da Libertadores, sei lá, uma parada. Quero que você me chame também pro fute-mesa, hein? Vamos jogar o fute-mesa também. E o pai é bravo. Filmar, vamos jogar no canal. Vamos fazer o campeonato. E agradecer demais. E pedir pra galera, como ele falou, se inscrever, ativar a notificação, dar o like, dislike também, compartilhar, comentar o que você achou legal. Ou de repente quer fazer uma pergunta pro Rafa, eu mando pra ele, Rafa, eu mando isso aqui lá no comentário lá do vídeo lá. Sim. Entendeu? Eu respondo tudo. O que perguntar aí eu respondo. Polêmico ou não polêmico? Isso aí. Eu fui polêmico não, né? Eu segurei um pouquinho, né? Foi light. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!